Nós temos dois convidados, né, que têm um momento de fala, né? Tem o companheiro Freitas, né, o Francisco Freitas. Ele hoje, atualmente, é o nosso coordenador nacional do Sinasef. Oi, Freitas. Abriu a câmera, né? Beleza. Ele é coordenador nacional do Sinasef e também ele é coordenador da seção do IFPB. Isso, desculpa, é porque estava a sala que eu estava lendo, eu vou já. Tá no evento. Certo. E ele está nessas duas coordenações, né? Ele, tanto da seção, né, do SINTEF-PB, como da nacional também, está nessa frente aí dupla, né? Então a gente vai ter essa roda de conversa agora com o tema reforma administrativa, tá? E a gente vai pedir, Freitas, para você começar com esse bate-papo, dando um panorama de tudo que está envolvido com esse GT da reforma administrativa que está acontecendo. E por coincidência, hoje, né, já começou a ser publicado aí nos grupos as minutas, né, do relatório final e da PEC, né, dessa reforma administrativa. Então, nós pedimos para você fazer um panorama aí de 15 minutos dos atos que tu está participando como coordenador, os atos também envolvidos com outros movimentos sindicais contra, né, essa reforma administrativa que tanto vai abalar o nosso serviço público. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o Francisco Freitas para ele começar a nossa roda de conversa. Obrigado. Boa tarde, Vandeilson, boa tarde, companheiros e companheiras aí da seção Monte Castelo, do nosso querido IFMA, né, do estado que a gente tem maior estima e que a porta de entrada pelo norte aí do nosso Nordeste tão querida. Então, pessoal, a gente tinha uma dificuldade muito grande em relação à reforma administrativa. Antes de tudo, aliás, eu vou pedir perdão aí a vocês pelo atraso, porque eu estou aqui no Fórum Nacional da CIS, em João Pessoa, e aí a gente acabou de fazer uma intervenção, eu corri, vim aqui na sala, mas a sala lá, acredito que por causa da laje, ela não estava, a internet estava falhando muito, e aí eu acabei vindo aqui para frente aqui da reitoria, e por isso que eu estou fazendo aqui pelo celular aqui fora. Mas, então, como eu estava dizendo, a reforma administrativa, a gente tinha uma dificuldade muito grande que muitas vezes desmobilizava o pessoal, que era o fato da gente não ter um texto ainda. E aí as pessoas, sim, mas que reforma? E a gente falava na PEC 32, mas aí o relator dizia que não seria a PEC 32 e ficava nessa discussão, e isso era um elemento que, inclusive, algumas vezes dificultava, ou muitas vezes dificultava a nossa mobilização. Hoje, a gente teve uma proposta de reforma, a gente já tem uma proposta, né, salvo engano, foi divulgado ontem. Essa proposta, ela contempla uma proposta de emenda à Constituição e também dois projetos de lei ordinários. Esses projetos, aliás, uma lei complementar e, salvo engano, eu não lembro se as duas são complementares ou são duas leis, uma lei ordinária e uma lei complementar. Essa, eu estava dando uma olhada hoje no texto da reforma administrativa, e é um texto que tudo que a gente imaginava que ia acontecer, esse texto traz. Por exemplo, a figura do servidor estatutário com prazo de permanência, que é o que eles chamam de termo, que aí seria no máximo de 10 anos. Então, a pessoa faz o concurso, faz uma atividade finalística de Estado, né, faz o concurso para técnico, para professor, só que aí essa pessoa ela tem um prazo de validade no serviço público de até 10 anos. Completou 10 anos, né, leva um abraço, um tchau e pronto. E sai sem nenhum direito, já que ele não tem estabilidade. Isso é muito ruim para o trabalhador, claro. Para a gente,
de forma geral, porque você quebra a lógica da estabilidade, tira a segurança jurídica do seu trabalho, você fica também à mercê das outras pessoas, mas principalmente isso é ruim para o serviço público, porque você vai ter pessoas que vão ficar temporariamente. Então, a pessoa não vai ter um compromisso com a instituição, não vai ter um compromisso com a prestação do serviço de forma permanente, já que daqui a 10 anos ela vai estar em outro lugar, não vai estar mais no serviço público. Além disso, traz outras lógicas também para dentro do serviço público, essa proposta de reforma administrativa, como, por exemplo, a ideia do carreirão. Então, a gente, por exemplo, esse ano, tivemos, tanto na carreira TAI como na carreira docente, uma discussão de verticalização da carreira e que também a pessoa chegue o mais rápido possível ao topo da carreira. Na proposta apresentada pelo GT da Reforma Administrativa, as carreiras teriam 20 anos. Então, por exemplo, a carreira TAI, que você tem a possibilidade de aceleração, e na carreira docente que a gente teve a aglutinação, tudo isso cairia por terra com essa medida, com essa emenda constitucional, teria que se fazer um processo de dilatação da carreira, onde provavelmente as progressões seriam menores. A outra coisa é que as esferas estaduais, municipais, federais precisarão ter uma tabela de carreira única, um carreirão único, que vai servir de referência para as carreiras distintas e que está atrelado à matriz salarial inicial, que vai ser de um salário mínimo. Significa que as carreiras elas estarão presas à menor matriz salarial, inclusive com a possibilidade de um gatilho que permita aumentar apenas em 50% até o final da carreira. Outra coisa é a entrada lateral, mesmo mantendo a gente, os servidores atuais, né, tendo a estabilidade, mas a gente pode ser atingido pelas entradas laterais. O servidor temporário, com o prazo de 10 anos, ele pode ser contratado, por exemplo, se abre um contrato, um concurso para professor e exige que o professor tenha doutorado. Esse professor ele pode entrar, por exemplo, como titular já, ficar 10 anos como titular, ganhando no fim da carreira, e depois ele é dispensado. Na realidade, é um processo que estatutariza, né, torna estatutário o que a gente tem hoje, que é a figura do professor visitante. Isso pode acontecer também com as carreiras de TAI ou com outras carreiras que possam surgir. Mas a lógica por trás de todas as mudanças que estão sendo apresentadas, que estão sendo propostas, essas lógicas todas visam um grande prejuízo ao servidor público e visam tirar a estabilidade, que a estabilidade não é uma segurança para a pessoa. A estabilidade é uma segurança para o Estado democrático de direito e também para a prestação do serviço. É a estabilidade que evita que o chefe, por exemplo, coaja um subordinado a fazer uma atividade ilegal ou que ele não deseja realizar. Outros pontos, a aplicação de metas individuais na avaliação de desempenho. Então, vão se estabelecer, tem a previsão de se estabelecer metas, e aí essas metas, como empresa privada, se você não cumprir essas metas, você será sancionado, podendo inclusive ser demitido. A outra coisa, a limitação do pagamento de auxílios. Os auxílios passam a ter caráter meramente indenizatórios, mas não somente isso, mas, por exemplo, a discussão que a gente tem nos IFs sobre a gratificação para lugar de difícil fixação, que visa discutir a possibilidade da gente ter por exemplo, gratificação para quem fica em área de floresta, em área de fronteira, em regiões de interior,
Isso fica impossibilitado pela nova reforma da Previdência, aliás, a reforma administrativa, e a outra coisa é que os benefícios eles passam a ter o crescimento vegetativo. Então, por exemplo, a gente não vai poder ter ganho real mais de benefício. Aquela proposta do governo, se essa reforma passar, de que a gente teria a equiparação dos benefícios, ela agora fica impossibilitada, porque o governo vai ter que aplicar o índice, que, salvo engano, é o INPCA, vai ter que aplicar esse índice no máximo como gatilho para revisão de benefícios. E aí, se por acaso houver uma greve, uma negociação, e a gente queira um reajuste maior, considerando, por exemplo, que a inflação ela foi na cesta básica foi superior a outros setores, e a gente reivindique isso será impossível por causa dos critérios do gatilho que foi estabelecido. Então, assim, limitação no mínimo 20 níveis para o alcance do final da carreira. Então, assim, a nossa última conquista ela se tornaria inconstitucional, né, que é a questão da aceleração, que você chega ao 19º nível acelerando 3, agora se tornaria impossível. A outra coisa, ela afasta a teoria do mérito vinculante. O que é a teoria do mérito vinculante? É que quando a administração pública ela vincula uma decisão, ela diz o motivo que está fazendo, se aquela decisão ela não tiver, ela não for correta, não houver aquele motivo, por exemplo, ou você é um CD, aí o CD é de livre nomeação da reitoria, mas aí a reitoria diz que está te afastando porque você cometeu uma falta. Esse caso aí, se você não cometeu a falta, se você comprova, você vai poder voltar porque houve uma vinculação no seu processo de demissão, de exoneração, no caso, né, ou de instituição. E aí, nesse texto, veda essa possibilidade e diz que o judiciário vai avaliar somente a questão administrativa, não vai entrar no mérito, ainda que haja vinculação. Outro ponto é a questão também da limitação dos retroativos, e não somente a limitação dos retroativos. Ela torna sem efeito os retroativos que já foram pagos sem decisão judicial. Então, isso pode criar um problema sério na questão da aceleração para os tais. Isso pode criar um problema sério na questão do RSC, que muita gente no Brasil inteiro acabou recebendo e por decisão administrativa. Então, que a gente está vendo que é uma série de medidas, além disso, tem uma lei chamada de responsabilidade do serviço público, que tende a endurecer o processo de controle nas avaliações de forma geral, e também tem, além da emenda constitucional, tem também aspectos na legislação infraconstitucional para endurecer. Mas, em síntese, é um processo que visa dificultar o processo de avaliação, reduzir as possibilidades de instabilidade para os servidores públicos, aumentar o patrimonialismo, né, a pessoalidade no Estado, a partir de uma lógica do capital, de tratar o serviço público como produto, como empresa, e também de garantir segurança jurídica para decisões que hoje já estão, para decisões contrárias, né, ao interesse do servidor, e que hoje já estão sedimentadas nas instâncias superiores. Então, cria uma possibilidade de rever processos, de rever decisões, em prejuízo sempre dos servidores. E aí alguém vai dizer, depois desse relato, apesar de que a gente tem muito mais coisa ainda para trabalhar, mas esses são os pontos principais, e aí qual seria a saída nesse momento, né? Ir embora do Brasil, fazer outro concurso não adianta, porque a reforma vai mexer com
com as 4 esferas, federais, estaduais, municipais. E para fora do país não é uma boa muito não, viu? Mas a saída é ficar e lutar. Então, a saída da gente é a gente se mobilizar agora, né, fazer a cobrança nas bases, porque ano que vem, ano eleitoral, 2/3 do Senado será renovado, toda a Câmara dos Deputados será renovada, e aí fazer pressão nas bases, falar com os parlamentares nas bases, demonstrar a nossa insatisfação, a nossa rejeição, e agora todo mês de outubro a gente tirou o encaminhamento que vai ser o mês de luta contra a reforma administrativa, até a nossa grande marcha em Brasília, no dia 29. Na Paraíba também a gente vai fazer dia 25, um ato em Patos, para pressionar o Hugo Mota na terra dele, a terra onde o pai dele é prefeito, para dizer que a gente rejeita essa proposta de reforma administrativa e que, na realidade, esse não é um processo de reforma administrativa. Esse é um processo de destruição, de desestruturação das conquistas do nosso Estado Democrático de Direito, conseguido com muita dificuldade, depois de muita dificuldade de governos fechados, reacionários da ditadura militar. Então, depois disso, a gente conseguiu ter a Constituição de 1988, o Estado brasileiro mais democrático, mais acessível para a população, e agora a gente precisa lutar, porque o que está em risco não são só as nossas carreiras, que já era o motivo para lutar, mas o que está em risco é os institutos federais, as universidades federais, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, todas as conquistas que nós tivemos depois do ano de 1988. Obrigado, fica à disposição. Tá, nós agradecemos ao Freitas, né, pelas contribuições nesse debate. A nossa base aqui no Maranhão, em São Luís, nós estamos precisando muito de debates acerca do que é essa reforma, quais as consequências dela. Então, tudo isso é importante, né, e essa interação com o Sindicato Nacional é algo importante para as bases, né, para que a gente possa, de fato, avançar nas lutas, construir mobilização para derrubar a reforma administrativa. Nós estamos aqui na sede do sindicato, e a ideia da mesa, como divulgamos no calendário, é um dos coordenadores nacionais, né, do Sinasef, um dos coordenadores, são 3, o nosso sindicato nacional, e também com a presença do deputado federal, que ainda não chegou, né, porque nós teríamos a presença, nesse momento, do Márcio Gerri, mas ele está chegando a caminho. E como é roda de conversa, e a gente pode, nesse momento, abrir, e quando ele chegar, porque ele também tem uma agenda, não sei se vocês também têm acordo, da gente continuar o diálogo com ele. Porque, nesse momento, a gente precisa também, o que está acontecendo com os nossos sindicatos nacionais, é dar uma pressão com os deputados. Então, e esse movimento está acontecendo, então a gente precisa ter esse diálogo, né, para que ela seja barrada, porque o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, já anunciou que tem pressa, tem urgência, e que esse semestre ele será votado. Então, uma proposta dessa, que é nefasta aos trabalhadores, retira direitos, ela precisa, de fato, ser dialogada. É como o nosso Sindicato Nacional está dizendo, que é importante que a gente tenha uma pauta. Qual é essa pauta? Nós não esgotamos, né, a nossa pauta de greve. Então, a gente precisa que o governo, né, implemente as nossas propostas. Então, se eles vêm com uma proposta, nós apresentamos. De fato, é importante, porque essa reforma ela vai de encontro à pauta que nós apresentamos de greve, e a gente tem que lutar muito por isso. Então, diante desse debate que está acontecendo da reforma, e eu queria, antes da gente passar para quem quiser falar a respeito, ou fazer pergunta, ou fazer intervenção também, porque aqui nós também temos pessoas que estão fazendo leitura acerca
da reforma reforma administrativa, a gente queria dar um recadinho, que nosso sindicato a gente não pode ficar isento, que é exatamente de ser solidário com a flotilha, né, que foi interceptada pelo exército de Israel, né, no Mediterrâneo a caminho que é uma flotilha uma flotilha humanitária, né, que estava levando alimentos, medicação, né, e ajuda humanitária para o povo palestino e foi, né, interrompida. Então, nós sabemos aí de imediato que na quarta-feira, ontem, houve um movimento muito forte na mídia, porque a gente percebeu e acompanhou as denúncias das pessoas em pleno mar sendo interditados, e o próprio Exército utilizou, barrou o controle, né, da mídia. Então, a gente não está exatamente sabendo o que está acontecendo. Nós temos a presença de 10 brasileiros, né, isso é importante frisar. Nós temos parlamentares da Itália, né, que estão lá presentes, e é uma ativista do meio ambiente, e temos o Magno, que é da CSP Conlutas, é um senhor que também estava na flotilha, e a gente está muito preocupado, e queremos ser solidários. Então, se depois as pessoas quiserem fazer também um vídeo, gravar, né, curtir isso, porque são pessoas ativistas preocupadas com a situação dos palestinos, porque está de doer o que o Estado de Israel está fazendo com o povo palestino, inclusive inibindo a entrada de alimentos, que é a caracterização que a gente tem, que é holocausto, é genocídio àquela população. Então, basta de violência de Israel ao mar. Isso é uma posição que a gente tem que se colocar aqui enquanto sindicato. E foi uma das discussões apresentada na plena, na última plena, assim como você colocou a questão da pauta do calendário de luta contra essa reforma, o mês de outubro totalmente dedicado. Então, isso é importante, porque o que move os trabalhadores na conquista dos seus direitos e garantir esses direitos é exatamente a mobilização e a luta. Então, essa iniciativa do sindicato é fundamental, ela é importante para que a gente se renove e vá com muita força, assim como foi feito no sábado e domingo retrasado, eu acredito, quando a gente conseguiu, no Brasil inteiro, fazer um grande movimento contra a PEC da blindagem, né, dos deputados, que isso é uma sem vergonhice, me desculpe aí a expressão, né, usar esse termo, que é a falta de respeito e um favorecimento que eles utilizam para si. Então, diante disso, a gente abre para as pessoas aqui, naquela ideia de que quando o parlamentar chegar, porque ele também, depois ele tem uma agenda, e eu acredito que Freitas também tem, aí mostra o local que ele está em reunião, né, no espaço, que a gente faça, dê uma paradinha e volte com o deputado aqui, que se comprometeu a estar aqui conosco. Pode ser assim? E vamos seguindo? Se alguém quiser se inscrever, pode colocar aí no chat, a gente vai chamando, fazendo pergunta, fazendo intervenção. Aí o espaço é nosso. É o momento de que a gente está utilizando, se colocar diante dessa reforma. O professor Pedro dos Remédios levantou aí, só que a gente não discutiu antes que o primeiro fale. Qual é o tempo? 3 minutos? A gente avisa com tá, professor Pedro? Quando tiver 1 minuto, a gente avisa que está, né, concluindo, para você concluir. 3 minutos, 2 a gente avisa. 1 minuto para concluir, certo? Ok, Claudicéia. Estão me ouvindo bem? Oi. Estão me ouvindo? Sim. E aí, gente? Estão me ouvindo? Tranquilo? Então, ok. Ô, Freitas, vocês estão me ouvindo, Claudicéia? Pedro. Eu preciso ter um retorno aí de vocês.
Não estou ouvindo. Vocês Eu não. escuto perfeitamente, Pedro. Oi, Pedro, o oi, microfone oi, estava Freitas. falando, Oi. microfone desligado, mas estamos ouvindo muito bem, tá? Tempo é seu e Ok, a gente vai ok. controlar aqui, tá? Ok. Primeiramente, eu gostaria de saudar essa iniciativa da nossa seção sindical. E segundo, parabenizar e agradecer ao companheiro Freitas, né, a disponibilidade dele se colocar diante de um tema bastante, né, hoje envolvente, né, e que, como bem dito, ele vai impactar as três esferas, né, a esfera federal, as esferas estaduais e as municipais. E só para vocês perceberem que a reforma ela já está, de alguma forma, alguns governadores, inclusive o governador do Distrito Federal, através de um deputado, lançou o projeto de lei que ele se chama PAI. O PAI é o Projeto de Aposentadoria Incentivada. Ou seja, na alça da reforma administrativa, ele impulsiona, né, a aceleração de alguns companheiros trabalhadores e trabalhadoras do governo do Distrito Federal a fazer opção pelo PAI. Digo, o PAI é o Projeto de Aposentadoria Incentivada. Isso nós já vimos em vários governos, inclusive no Maranhão nós tivemos. E aí, dentro dessa reforma administrativa, eles colocam um bode na sala, e que eu acho que a gente tem, dentre vários bodes que tem na sala, aqui a gente chama a atenção para o projeto de lei. Esse projeto de lei, quando ele deu entrada, ele tem em torno de 526 páginas. Então, nós não temos tempo de fazer, inclusive eu fiz até uma proposta para o meu grupo nacionalmente, para que a gente sugerisse para que se fizesse um estudo, mas só que não há tempo de nós fazermos um estudo quanto a reforma ela já vem aí no sentido de ser aprovada a qualquer instante. Então, qual é um dos botes que eu falo que eles colocam? Olha, ele diz que essa reforma... Como? Eles dizem que essa contra-reforma, ela, na verdade, ela representa um grande ataque aos direitos do funcionalismo público e ao acesso à população a serviços públicos de qualidade e gratuito, porque menos da metade do funcionalismo público recebe acima de 5 mil salários. Ou seja, isso é um dado do IPEA em 2019. Então, dizer que você vem taxar os super salários dentro do funcionalismo público, isso é um verdadeiro escarcéu, não é verdade. Os servidores, repito, menos da metade do funcionalismo recebe acima de 5 mil reais. Então, veja, é uma reforma administrativa que ela vai juntamente contra, na verdade, ela coloca na mesma ideia de que o que acontece caso você é um falso argumento de combater supersalários. Essa contra-reforma ela representa um grande ataque aos direitos do funcionalismo público nas três esferas, como eu coloquei. E aí, companheirada, a gente fica... São muitas coisas que a gente tem que debater essa reforma, avaliação de desempenho dentro do serviço público. Então, eu acho que, acima de tudo, trata-se de condição sine qua non da gente partir, e aí o Sinasef chama para os dias 27 e 28 de 10, uma plena. Essa plena ela será em Brasília e vai culminar com a grande marcha dos servidores públicos em Brasília.
Saudações, Freitas e companheiros, Claudiceia, um forte abraço e a gente fica por aqui. Ok, Freitas. Obrigado, professor. Eu não vi no chat alguém mais se inscrevendo. Se tiver aqui também presencial, né? Alguém quiser falar, importante. Aproveitar esses momentos, né? Que nós temos integrantes do Sinasef Nacional, explorar bem esse momento, tirar dúvida, intervir, tá? Então, o Valdenilson vai fazer uma fala, vou contar teu tempo aqui também. Pode ser, pode contar. Tem que ser. Assim, Freitas, companhia opinou hoje, né? O deputado Pedro Paulo disse, realmente foi verdade, que hoje saiu o relatório, né? E a minuta. E eu também já ouvi alguns rumores, não sei se você já ouviu também, que já vão tentar colocar a próxima semana para votação no Congresso. E a minha preocupação nós já definimos, né, a marcha no dia 29, em plenária. Né? É uma marcha conjunta, né, das esferas. Aí a minha preocupação, acho que tu já entendeu, todos os companheiros aqui já entenderam, né, de a gente perder time, né? Se semana que vem, né, eles já conseguirem colocar em uma primeira votação ou avançar, será que, na tua visão de coordenação nacional, a gente perderia esse time ou não? Perfeito. Sou eu. Se quiserem fazer por bloco, tiver mais alguém também. Freitas, nós estávamos conversando aqui de ser bloco de 3, para facilitar também. O professor Pedro fez uma intervenção, aí tem aqui uma pergunta, se tiver alguém também querendo intervir aí, fazer uma pergunta ou intervir, a gente abre aí rapidinho para formar o bloco. Aí depois volta para o Freitas. Pode ser assim, Freitas? Concorda? Mais alguém? Então eu estou me inscrevendo. Controla meu tempo aqui. Então é rápido também. Foi rapidinho. Então eu queria fazer um diálogo, porque a fala dos parlamentares, tem a fala dos parlamentares que fazem a defesa dessa reforma administrativa e né? Então, Pedro até falou aí um pouco do que qual é a perspectiva que os parlamentares estão falando, que eles querem melhorar, né? Otimizar a máquina administrativa e, ao mesmo tempo, acabar com os super salários, né? Então, dizendo que tem privilégio no serviço público, e de acordo com os próprios estudos que têm se realizado aqui, privilégio para servidor público, isso praticamente não existe, né? Então, é um discurso falacioso, mentiroso. E uma outra questão que a gente percebe bem é a falta de participação dos trabalhadores, inclusive porque o projeto ele está ali, foi para a Câmara, eles estão discutindo, e a nossa participação. Qual a nossa participação nesse debate? Então, a gente tem que ter uma discussão mais profunda enquanto sindicato, e aí vem uma pergunta para a direção nacional, como é que está esse diálogo, né,
com esse projeto na Câmara dos Deputados que estão dialogando, porque eu sei também que o Sinasef acompanha, né, o debate quase que diário, que são de questões que são debatidas no parlamento, e a gente quer fazer essa pergunta, mas também falar que o Freitas ele colocou vários elementos que nos preocupa, principalmente da questão da instabilidade, né? Porque das maiores dificuldades que nós teremos é exatamente isso, perder a instabilidade enquanto servidor público. Então, isso é a meta central deles, né? E aí, uma outra coisa, quando a gente vê, eu li um pouco também, a questão da avaliação por desempenho, que é algo absurdo, porque se a gente já está numa situação de que a avaliação nossa, interstício e desempenho, ela é feita por essa categoria de muito massacre, de esforço funcional, de mérito ainda que a gente tem recebido, e aí a gente sabe, só nós sabemos o quanto que é, né, que nós percorremos para subir de nível, né, e ter desempenho. Como é difícil hoje, porque é dentro dos parâmetros muito complicados, neoliberais, de uma visão produtivista, e que nos ataca de fato. Então, é preciso refletir muito, assim como, por exemplo, bônus por resultados, né, que foi uma questão que me chama a atenção, bônus para o resultado, né? Então, o que é o serviço público para eles? Então, o serviço público é numa lógica empresarial, uma lógica de competência. Para nós, o serviço público, ele é um serviço destinado à população, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas na saúde, na educação, né? Na previdência, e que isso tem colocado, né, um momento importante para que a gente faça debate, porque foi o SUS, por exemplo, que salvou muitas pessoas, né, no período da pandemia, quando a gente teve aquelas crises horríveis, né, mexendo com toda a população. Então, esse fim da estabilidade é uma preocupação. Eu queria, se Freitas, né, pudesse comentar, já comentou, mas se pudesse frisar um pouco mais sobre isso, seria interessante. São essas questões que eu queria levantar nesse primeiro momento. Mas fica à vontade, se tu não considerar também, tá? Pronto. Saudar aí Pedro, né, companheiro da gente aí de longa data também do Sinasef. Quando eu cheguei já estava aí na luta, né? Um abraço e sempre muito disposto e participando ativamente. Então, dialogando com algumas questões levantadas, o Wanderilson levantou uma questão muito pertinente, assim como a professora Claudiceia também, mas um aspecto que a gente tem que imaginar também é o imaginário popular. A gente precisa problematizar como é que o imaginário popular pensa o serviço público. Por exemplo, se tem a ideia de que um serviço público é um serviço burocratizado, caro e ineficiente. E isso você tem o senso comum, muitas vezes, dizendo isso. Você tem a imprensa, né, corriqueiramente falando que o SUS é uma coisa ruim, que o SUS é uma coisa... Você tem digital influencer dizendo isso, que os serviços não prestam. Mas aí eu pergunto, na educação, qual é a referência de educação básica integrada no Brasil? A referência que a gente tem, que é uma das melhores do mundo, é a nossa rede de educação básica, profissional e tecnológica, né? Técnica e tecnológica. São os IFs, são as escolas vinculadas às universidades, que são referência, e que são instituições onde o adolescente, o jovem, ele tem o contato com o mundo do trabalho, né, a formação técnica profissional, mas não somente isso, ele tem acesso a ensino, pesquisa, extensão,
participa de eventos científicos, né? Tem professores e técnicos qualificados para trabalhar com ele. E aí a mesma coisa, onde é que se produz ciência e tecnologia nesse país? É na universidade privada? É na Estácio? É na Rede Laureus, Lumia? Não. Onde se produz ciência e tecnologia nesse país é nas instituições públicas. São institutos e universidades públicas que são responsáveis por toda a produção científica relevante desse país. E justamente é isso que precisa ser dito. O sistema de plano de saúde, embora até garanta muitas vezes atendimento primário às pessoas, né, consultas, mas os atendimentos de média e alta complexidade precisam do Sistema Único de Saúde. E a gente viu na pandemia, por exemplo, enquanto que o SUS tratava, recebia, acolhia as pessoas, os sistemas privados, inclusive, respondiam por denúncias de que desligavam os aparelhos ou fechavam a porta e não atendia as pessoas numa situação de desespero total e total dependência de um atendimento em saúde. Então, a primeira coisa é essa dificuldade de mostrar que o serviço público brasileiro, sim, precisa melhorar, mas que não é esse serviço caro, ineficiente, esse serviço que não entrega para a população. Então, isso precisa ser desmistificado, isso precisa ser desmentido, e é preciso dizer que nós temos sistemas que são referências internacionais, inclusive para país rico, porque o SUS, os Estados Unidos não tem algo que chegue nem perto do que a gente tem com o nosso sistema único de saúde. Em relação ao time, são propostas diferentes, né? A gente tem as propostas de infraconstitucionais, de legislação complementar, e a gente também tem as propostas de emenda constitucional. A emenda constitucional, ela exige um rito, ainda que haja manobras parlamentares que permitam agilizar esse processo, mas ela exige um rito específico, que é passar pela Comissão de Constituição e Justiça, precisa também ter uma comissão geral, ainda que ela seja pensada, a PEC 32, mas ela vai precisar ter um rito, e esse rito vai demorar um pouco, o que pode fazer com que a gente chegue à semana do dia 29 com essa discussão. E para ir para plenário ainda depende do colégio de líderes, embora seja muito fácil passar pelo colégio, mas tem esse rito. Agora, a legislação ordinária, não. Ela é uma legislação muito mais fácil de se fazer e corre o risco também de se votar um texto que seja pensado e depois faça a substituição pelo texto que foi apresentado pelo GT. Mas o que a gente tem agora é pressionar, intensificar. Eu acho que foi um acerto político muito grande de nossa entidade, tirar esse mês de outubro, né, para tensionar, e agora é a gente fazer todo o esforço para que ele não vá para o plenário até o dia 29 e que a gente jogue força no dia 29 para retardar esse processo. E aí, sobre a questão da estabilidade, pronto, são duas coisas bem interessantes. Uma é que se trata a efetividade como estabilidade. A estabilidade, ela é preciso que se diga que ela não existe para o servidor. A estabilidade existe para o Estado, para o serviço público. Então, por que a gente adota a estabilidade? Porque o Brasil, no período da ditadura militar e períodos anteriores, foi um Estado extremamente patrimonialista, né, personalista, onde os governantes colocavam quem bem eles queriam, e aí você não tinha segurança, por exemplo, para trabalho de auditoria, de polícia, de diversas outras funções, assim como todas as funções desenvolvidas no serviço público, elas não tinham, o servidor não tinha estabilidade, né, não tinha um vínculo permanente, e também não se submetia muitas vezes a concurso, era simplesmente escolhido por alguma vinculação política, econômica, coisa do tipo.
E aí, quando a gente cria a estabilidade, a gente permite, por exemplo, a plena efetividade de alguns princípios básicos. Por exemplo, autonomia universitária. Em tempos de escola sem partido, como é que a gente vai ter autonomia acadêmica, autonomia intelectual para se trabalhar o currículo, se a pessoa não, se o servidor não tiver estabilidade? Se ele não tiver estabilidade, então a própria produção científica de um indivíduo, a própria produção de conhecimento de uma instituição, ela vai estar ameaçada justamente por esse processo de dependência que ele vai ter em relação à gestão, governo, empresa, seja lá o que for. Da mesma forma, os auditores, da mesma forma, o agente de trânsito, então, todo o serviço público, para que ele garanta respeito ao indivíduo, para que ele seja conduzido por aqueles princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, para que isso aconteça, é necessário se preservar a estabilidade. E aí eles estão agora utilizando um argumento é que não vão mexer na estabilidade, mas vão criar um estável temporário, como se fosse um mandato que tem nas agências reguladoras, né? Então a gente teria o seguinte: não, eu sou estável, beleza, fiz concurso, sou estável, mas os meus colegas de curso aqui, eles são estáveis pelo prazo de 10 anos só, né? Eles são efetivos pelo prazo de 10 anos. Então, quando eu me recusar a fazer alguma coisa, a outra pessoa vai assumir e eu vou me tornar um zumbi no meu setor. Então, vai ser o seguinte: olha, eu vou precisar pegar e dobrar minha carga horária dando aula. Se eu não quiser, tudo bem, eu não vou ser obrigado, mas meus colegas vão ser obrigados para permanecer aqui, e aí eu vou ser transferido para outro lugar, já que eu não estou com a carga horária suficiente. Eu sou técnico, vou ter que pegar mais 10 contratos para gerir. Mas aí eu não posso, é humanamente impossível, são contratos de mão de obra de dedicação exclusiva. Aí você vai ter um temporário, um servidor que, embora seja estatutário, mas que ele tem prazo de validade, e ele vai ter que aceitar, e aí você vai ter que ser removido, né? E assim por diante. Da mesma forma, a questão de fazer greve, de coisas desse tipo, né? Como o servidor não tem a estabilidade no cargo, ele, consequentemente, não vai ter força para fazer greve, reivindicação, como os demais servidores efetivos permanentes têm. Não sei se eu contemplei as perguntas de vocês, mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Obrigado, Freitas. Obrigado, professor Pedro. Obrigado, Claudio Sec, que está aqui do meu lado. Eu vou fazer o seguinte. De acordo com as nossas falas, com a tua fala, Freitas, né, eu vou fazer um apanhado geral, levantando outro ponto, tá? Que a gente falou aqui, né, da marcha que vai ter, né, do nosso lado, o que a gente vai fazer para enfrentar toda esse ponto, né, que foi levantado hoje da reforma administrativa, né? Então, tem essa marcha que vai ser entre as três esferas, né? Porém, né, eu acredito muito, né, que a força tem que vir daqui. Quando eu digo daqui, não é daqui do Maranhão, também, mas eu digo daqui, das bases. Porque foi um chamado lá, né, na plena área que a gente participou do CEF, que é muito difícil, né, os plantões, né, semanais da coordenação, fazer os movimentos, né, aqueles movimentos junto com os parlamentares, né, que a própria Claudice citou sobre o tema, as pressões com poucas pessoas, né, a gente precisa de uma mobilização maior, né, estrategicamente pensando nisso. E sobre isso, e sobre o ponto que se tanto comentou na plenária lá em Brasília, sobre isso, de levantar as bases, né, a gente tem esse poder, né, entre aspas, de estar na coordenação nas sessões,
e também temos essa meio que obrigação, né, de puxar essas bases, né, de fazer movimentos, porque se a base não estiver junto, vai ser bem complicado essas mobilizações. E é um movimento que a gente vai tentar, a ferro e fogo, fazer aqui, levantando representações. Não sei se você lembra que lá na plenária, nos nossos informes aqui da sessão, a gente é uma das sessões que sempre privilegia representação presencial dos nossos, tanto diretores como também da base da nossa sessão, né? Nesses atos, nas plenárias, nos eventos, e é preciso, e foi clamado lá que a base tem que levantar, né? Tem que estar junto com a direção. Não é simplesmente a direção, né, estar aqui junto com vocês da Nacional, se a base não vier também junto da gente. E, assim, a gente foca aqui, fala, né, sempre relembra dos acordos de greve, a gente cita que a reforma administrativa bate, né, com o acordo de greve que a gente passou do ano passado. Especificamente a nossa carreira, né, dos tais, né? A gente vê muita gente da base, né? Ah, cadê as 30 horas? Ah, cadê o RSC? Será que vai sair mesmo? Gente, né? Quando saiu o relatório, saiu hoje, né? O relatório já do completo da reforma administrativa. Mas, gente, se a reforma administrativa andar, né, esses acordos não vão sair. Vou ser sincero. Porque a maioria das coisas que estão no acordo, que ainda estão por vir com muita luta, é cortado nessa reforma administrativa. Não só da nossa carreira, mas a docente também. Não sei se quem está online, o Freitas com certeza sabe, quem está aqui presencial, muito se luta para sair da Casa Civil o ponto de frequência da BTT, que é um ponto que não mexe no orçamento. Tá? E está parado lá há meses, e não sai de lá. Não sei se é uma estratégia para ano de eleição tocar nesse assunto, não sei, estou jogando aqui. Né? Então é isso, se a gente não estiver junto das bases, e também, né, puxando o gancho, né, dos acordos de greve nossos, da educação, junto com o Andes, aqui nós temos a Pruma, que é no Maranhão, né, mas é o Andes Nacional, tem o Sim de Educação, né, a nível municipal. E, além disso, a reforma administrativa ataca todo o serviço público, não só a educação, porque a gente lutou muito na greve, né, na educação, né, principalmente a nossa educação federal, né, dos institutos federais e universidades. Mas esse momento é do serviço público. Muito bem, você citou, a professora Cláudia citou, do SUS, da saúde. Temos segurança, enfim, tem outros ramos além da educação. Então, todos esses têm que estar juntos nesse momento. Então, não só pensando na base da educação, né? Chegou aqui um companheiro nosso do CSP Condutas, né? que agraciou com a sua presença agora, e todos nós temos que estar juntos. E só um ponto, relembrando, que foi outro ponto encaminhado pela nossa plenária, no último dia, no último final de semana, que nós temos, né, localmente, aqui no caso, nós estamos no Maranhão, na região aqui da metropolitana e Maranhão, no estado, que encaminhar, né, a participação de um comitê, né, frente à ajuda palestina. Tá? Então, isso é um tema que a gente também tem que se unir junto aqui das outras entidades, né, para formar esse comitê, porque foi uma deliberação da nossa plenária. Então, esse foi um outro ponto que foi levantado também pela professora Claudicéia, que é um outro ponto que a gente também tem que encaminhar em paralelo a todo esse movimento da reforma administrativa. Aí, nesse momento, quer falar mais alguma coisa, professora? Sim. Agora, como chegou o professor aqui, Saulo Arcangeli, ele é o nosso representante aqui do CSP com lutas. Né? Professor, o senhor pode dar uma palavra? Convidado, pode vir, pode vir. Sim, sim. Professor, a gente está
numa roda de conversa, a gente começou já a debater a reforma administrativa. Nós temos o companheiro online, que também já deu a sua palavra, que é o nosso Francisco Freitas, coordenador do Sinasef Nacional. Ele já deu um panorama lá da situação, principalmente hoje que saiu o relatório, né, do GT, da reforma administrativa. Já debatemos aqui enquanto Sinasef local, e agora a gente pede ao senhor professor que dê um panorama a respeito do seu entendimento dentro do CSP com lutas sobre a reforma administrativa. Bem, boa tarde a todos aqui presentes presencialmente, né, aos que estão aí, ao Freitas e os demais que estão aí online, né. Saiu, né, o relatório. Eu acho que é importante a gente ler todo o relatório, dar uma estudada, né, e saber que a reforma administrativa, né, ela nunca parou, né? Que a reforma administrativa nunca parou, né? Nós tivemos, inclusive, uma aceleração em dezembro de 2024, quando o Supremo Tribunal Federal, né, ele acatou, né, o emprego público, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Hoje você pode entrar no serviço público via CLT e via de outros trabalhos precarizados, né? Então começa ali, né, um processo, uma ADIM que estava suspensa há 22 anos e foi colocado a toque de caixa e aprovado no Supremo Tribunal com votos contrários só da relatora, da Carmen Lúcia, do Fachin e do Fux. Os demais todos votaram pela constitucionalidade da quebra do regime jurídico único. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, né? Todos aqueles ali votaram para quebrar um regime jurídico único. Isso abriu, né, uma porteira grande, né, para a reforma administrativa, que tem essa perspectiva de tornar o público privado, né? Tem alguns cargos que poderão ser acesso por concurso público, porque é uma reforma trabalhista dentro do serviço público, né? A gente pode considerar como uma reforma trabalhista dentro do serviço público, né? A última reforma administrativa. E agora vem essa reforma administrativa, né, que nós vamos precisar estar muito unidos para poder combater, né? Porque o governo defende também uma reforma administrativa, utilizam, né, o argumento de que vai melhorar o serviço público, que a gente vai modernizar, né? A gente vai ter vamos retroagir, né? Há indicações políticas para o serviço, isso que a gente vai fazer, a gente vai retroagir, não tem nada de modernizar a máquina pública, né? Então, além do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, o governo tem feito algumas instruções normativas que já encaminham, né, como o programa de geração de desempenho, que já é utilizado em vários setores. A gente vê os companheiros, principalmente, que têm sofrido muito do INSS, né, porque você tem esse programa, né, que é para modernizar, já é do governo atual, né, e está adoecendo, né? Infelizmente, muitos servidores do INSS, pela carga de trabalho, e a partir desse programa, porque tem que ter meta, né? E aí agora você tem o controle da inteligência artificial também, né? Além do próprio controle das chefias, você tem a inteligência artificial controlando, né, o servidor. E isso já é uma política do governo, né? Eles utilizam que é uma modernização, mas na realidade é para adoecer. Infelizmente, nós tivemos vários casos, inclusive, de suicídios, né? De servidores do INSS, né? Nós participamos aí de um debate, né? E a gente ficou meio estarrecido, né, pela pressão que está sendo dada. Então, a gente precisa, né, nesse momento aí de luta contra a reforma administrativa, né? A gente sabe que pode ter alguns pontos que eles vão colocar algumas flores, né, na proposta. Eu não li ainda todo o relatório, a gente tem que estudar, né, mas com certeza eles vão colocar algumas flores, algumas coisas que a gente defende, como moralização, como esses super salários, né, que hoje, principalmente o judiciário, né, eles aumentam o salário deles, né, os juízes, não os servidores. Os servidores têm que ir projeto, têm que brigar no Congresso,
Os juízes, por decreto, eles voltam anuênio, voltam tudo, né? Então, alguns pontos que a gente concorda, mas a reforma como um todo é uma reforma para precarizar ainda mais, né, o serviço público. Eu acho que a gente precisa ter um processo aí de mobilização para enfrentar, discutir, porque vem a questão da estabilidade, da falta de concurso público, né, do privado entrando no serviço público com mais força, né, pela questão da temporalidade do cargo, né, eu acho que ficou no relatório, né, o temporário, né, que vai ser o padrão, né, você ter já a temporalidade. Isso é um ataque muito duro ao serviço público, porque hoje a gente já está muito fragilizado, né, desde 2013, na reforma da Previdência, que é um complemento da reforma do Lula, né, que foi implementada pela Dilma. Os servidores que entraram a partir de 2013 é outra classe, né, são aqueles servidores que só têm a garantia do regime geral, e aí, se quiserem alguma coisa, dependendo do mercado, né, tem que aderir ao fundo de previdência privado, né? Isso aí, infelizmente, foi uma reforma feita no governo do PT, né? E agora vem esse outro baque, né, da questão dos cargos temporários, e a gente vai ter que ter uma luta de muita unidade nesse momento, né? Já está tendo umas mobilizações. Eu acho que a gente tem que pensar aqui no estado do Maranhão, né? Essa questão então vamos ter que conversar com todos os deputados, né? Nós das centrais conversamos já com o Duarte, tivemos uma reunião com o Duarte Júnior, ele veio com a conversa também, que não, mas tem pontos que são bons, não, mas pontos, porque, por exemplo, vai adequar a Câmara Municipal ao Parlamento, não sei mais o que veio com, e a gente foi colocando os pontos que nós temos contrariedade, né? E a gente sabe que o deputado federal não sabe muito das coisas que ele vota, né? Então, a gente tem que ter que explicar. Uns já vão porque já defendem aquela política, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho e fazer o enfrentamento e voltar novamente, como a gente fez na PEC 32 do Bolsonaro, ir para os aeroportos, né? E conversar, né? E exigir dos deputados, né? Aquela campanha, se votar, não volta, né, porque tem eleição no próximo ano, né, e eles têm essa preocupação. Nós precisamos aproveitar também o momento que o Congresso se fragilizou a partir daquela mobilização de rua, né, há 2 semanas atrás, o Congresso tinha atropelado, né, votou a PEC da bandidagem e votou a da anistia. Depois da mobilização foi arquivada a PEC da bandidagem, está arquivado, mas eles podem voltar. E a anistia, eles já estão falando que não tem como ter anistia irrestrita, inclusive eles tinham feito uma chantagem, né, que só votava a isenção de R$5.000, que é muito pouco, né, e a gente tem que ter essa compreensão que quem tinha que exigir mais, porque a tabela do imposto de renda há muito tempo está paralisada, né, então teria que ser muito mais, né, a isenção, teria que ter uma política, inclusive, que todo ano deveria estar atualizando, né, essa tabela do imposto de renda, mas foi uma vitória parcial e importante por causa do processo de mobilização. E agora vem a reforma administrativa, é um enfrentamento que a gente vai um atrás do outro, né? Então a gente tem essa tarefa aí, enquanto central, enquanto CSP com lutas, de provocar também as demais centrais, né, os demais sindicatos aí do serviço público, mas também os servidores estaduais e municipais, porque eles acham que não vão ser atingidos e vão ser atingidos em cheio. Eu tenho feito essa discussão aí com alguns sindicatos, a gente sabe que tem aquela pauta mais corporativa, né? E ninguém está ligando porque vai acabar com a carreira, não vai ter mais plano de carreira, os acordos que não foram cumpridos pelo governo com essa reforma administrativa, como foi falado, não vai acontecer. Então a gente precisa estar fazendo esse debate com a base, discutindo e fazendo atividades de rua, né? Fazendo essa atividade com os parlamentares, mas fazendo atividades de rua para colocar, porque a gente sabe, né, a imprensa sempre coloca o serviço público ali como que vai ser para melhorar o serviço público, e a gente vai ter que também nos contrapor, né, a todo esse processo aí da reforma administrativa, né, porque se passar essa reforma, a gente vai ter um problema muito sério, né, inclusive de precarização total. Já passamos pela precarização,
porque vivemos num arcabouço fiscal que a gente não pode fazer nada, né? Um arcabouço que pega 50% e é liberado para juros da dívida, mas para as áreas sociais você só pode crescer 5%. Como é que a gente pode crescer? Tendo que aumentar as vagas dos institutos, aumentar as vagas dos hospitais, e não pode, tem que estar limitado a 5%. Isso não existe, é um arcabouço fiscal para acabar, né, com os nossos direitos sociais. A gente tem que bater duro também, né, na política econômica do governo. Não dá, com esse arcabouço fiscal, é impossível, né? E já se discute, a Ministério do Planejamento, uma nova reforma da Previdência. A gente sabe que, né, inclusive, está nos documentos do Haddad e da Tebet, a perspectiva de uma nova reforma da Previdência, porque tudo tem que chegar para cumprir o arcabouço fiscal. Aquela história de IOF é para cumprir o arcabouço fiscal, não é para taxar, não era para taxar os ricos, né? É porque todos nós pagamos IOF, principalmente a gente que tem, alguns têm consignável, todos têm empréstimo, cartão de crédito, né, que às vezes todo mundo tem que se virar, né, e não ia grandes ricos, era para cumprir o arcabouço fiscal, né? Então a gente tem que ter essa compreensão e temos que ter uma unidade necessária para a gente avançar e fazer de forma conjunta, aqui pensar em todos os estados, como tá Brasília está se organizando com atos, a gente também fazer aqui, chamar uma plenária de todos os sindicatos dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, porque tem que colocar um sindicato aqui, grande aqui, dos servidores municipais de São Luís, Sindeducação, aí o Sindicep, o Sindisprev, né, chamar todo para a gente pensar, né, em um calendário aí de mobilização, porque o Maranhão tem que se inserir nesse processo. Essa contribuição, infelizmente eu não pude chegar mais cedo, eu disse que eu tinha outra atividade, mas aqui vamos estar com a CSP com Luta, vamos estar junto do Sinasef, Monte Castelo, Maracanã e demais entidades para a gente fazer esse embate, né? Primeiro temos que explicar muito bem o que é essa reforma administrativa e fazer esse embate necessário. Saudação aí a todas e todos. Obrigado, professor. Só vou falar um pouquinho aqui, para não falar demais, né? Mas é isso, né? Resumindo, né? Dar uma resumida na minha fala. O ponto, aquele que eu levantei, né? Eu volto a frisar, né? Que o professor acabou de citar aqui, que já seria um encaminhamento, né? Que seria a união, né? Como a gente citou aqui, muito bem falado, nós três agora que estamos na mesa, né? Não é só a educação que a reforma administrativa vai tocar, né? É todo o serviço público, né? E todas as esferas, né? Então, se a gente não tiver unido, né? Vai passar e as discussões vão passar, né? As votações vão passar, né? E depois, né? Vem as reclamações, né? Por que a gente não fez isso ou aquilo? Outro ponto também, além da união das bases, né? De todas as esferas, da gente fazer isso que o professor falou por último. O trabalho de conscientização. Não é simplesmente chamar, vamos para o movimento, vamos para o ato, vamos fazer panfletagem. Eu acho que estrategicamente, né, pensando, antes de fazer essa mobilização, chamar o pessoal para a rua, né, a gente tem que ter essa conscientização, fazer esse trabalho de conscientização da base. Porque eu já vi muito, né, muita história, trabalhando, né, no diário, né, diariamente. Né. O quê? Eu nem sei do que se trata bem, então nem vou participar. Mas eu ouvi dizer que não vai ser muito, não vai pegar muito a nossa carreira, então para que eu vou para a rua fazer mobilização? Então, esse trabalho de conscientização que a gente tanto frisa, né, principalmente em início de trabalhos, né, em sessões sindicais ou nacionais, né, a conscientização que toca na formação sindical, que a gente sempre frisa, né, eu acho que a gente tem que começar também por aqui, por esse ponto, né, da conscientização que leva a essa formação sindical. E assim, eu acredito que vai fortalecer essa mobilização. É um trabalho árduo, não é de hoje para amanhã,
mas eu acredito que o pouco que a gente conseguir nesse mês de outubro, né, que é esse mês que a gente tirou como Sinasef vinculado a outras entidades, eu acho que dá uma fortalecida nas mobilizações, porque mobilização por mobilização, como eu disse no começo, só simplesmente a pessoa participar, só como tem o pessoal, muitos lá da direita, né? Eu estou aqui porque tá a turma do verde e amarelo, eu vesti verde e amarelo e vim. Eu acho que para nós é muito pouco. Né? A gente tem que ter esse mínimo de conscientização para a base, para eles virem, aí é o trabalho de boca a boca. O pessoal vem conscientizado, ele já faz o trabalho de boca a boca e conscientizar o outro parceiro dele, aí vai fomentando, para deixar. Pode ser pouco só para esse mês? Beleza. Ou esses próximos meses? Beleza, é pouco. Tá? Então, o professor Claudiceia quer falar um pouquinho? Vou passar agora para a professora Claudiceia. Quer falar também, né? Ah, tá. Primeiro, Claudiceia. Na verdade, é para a gente coordenar que tem 2 pessoas inscritas, né? Então, tem aqui o nosso advogado, Argemiro, e também tem o nosso diretor, né? Também quer falar, Áureo. Começa aqui com a pergunta aqui de... Tá, é uma pergunta para você. Doutor Argemiro. Alô? Todos conseguem me ouvir, né? Para olhar? Aqui. Eu fico... Não pega. Não pega aqui. Fica... tudo bem. Boa tarde. Acrescentar ao conhecimento, ao debate, né? Algumas que fazem parte da reforma, que é a questão do conceito de decisões judiciais levando em consideração a economia, né? Então, o que isso tem a ver com a nossa realidade? O professor Pedro já comentou, né, que decisões, acho que foi você, Bolonha, alguém comentou sobre a questão dos pagamentos retroativos, né, que ficam em risco com essa nova reforma, e isso é verdade, porque parte da organização da reforma, ela passa a impor, né, que decisões judiciais levem em consideração os impactos econômicos. E o que isso tem a ver, né? Que, a partir de agora, a ponderação das decisões vai ser muito maior quando se avaliar o resultado econômico disso, o impacto econômico. Porque hoje em dia você recebe quando recebe, né, uma decisão favorável, você tem lá os seus créditos, se eles não forem pagos, eles vão ser pagos através de precatórios e tudo mais, né? Fica aquele montante bem grande, e isso agora vai ser ponderado, vai ser filtrado. Então, pode acontecer de você, numa nova realidade, não ter uma decisão favorável, literalmente. Ou se ter, você vai ter os valores bem limitados, né? Isso é uma discussão que foge um pouquinho da questão da relação de trabalho, mas ela tem impactos quando você está lutando por seus direitos, né? E se você não tomar pé do conteúdo, como o professor Saulo comentou, do conteúdo da reforma, isso passa também da sua percepção, certo? E para finalizar, eu queria ponderar o aspecto de que a reforma, ela já aconteceu por outros meios, já vem acontecendo por outros meios, e um dos meios que eu, na minha visão, eu entendo que acontece é a digitalização, né, a forma de prestação de serviço de forma digital. Isso já aconteceu nos últimos 5 anos, o governo começou a trazer para toda a base de dados na internet, né, relacionado ao governo, os serviços que são prestados. E isso faz com que você, de fato, ganhe certas eficiências. E quando você gera essa eficiência, alerta o sinal para que, opa, olha, eu não preciso de gente aqui, eu não preciso de gente ali. Então, isso parece bom no primeiro momento, é bom, mas gera essa pressão maior por uma necessidade cada vez menor de pessoas, né? E
aqueles que estão ainda dentro do governo ficam submetidos àquilo que o professor Saulo falou. Olha, agora você tem que se adaptar a essa nova realidade tecnológica e tem que dar resultado, porque os resultados são medidos, mensurados e vigiados, né? Então tem essa questão realmente de fato. E por fim, sem meias palavras, o Freitas, o colega Freitas Júnior lá de Brasília tinha comentado, né, que a lógica, gente, não tem jeito, é a lógica do sistema capitalista trazido para dentro das relações de trabalho dentro do serviço público. Isso é público e notório, né? E, de fato, se passar, aquilo que a gente já vê de cargos de confiança, né, que está num determinado nível, aquilo ali vai ser ampliado de uma maneira que não se vai ter controle de quem entra. O controle, assim, da eficiência, da capacidade, né? Isso realmente vai ser perdido e é um dos pontos que também servem de alerta para todo mundo. É isso, gente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, doutor Agemiro. Áureo, quer falar também? Companheiro Áureo vai falar? 3 minutos, tá bom, Áureo? 3 minutos e logo depois passa para mim para fazer algumas considerações finais. Obrigado. Boa tarde aos companheiros e companheiras, né? A mesa, o Paulo, Claudiceia, Valdenilson, o companheiro Freitas da Nacional e os demais que estão online. Hoje, ao tomar conhecimento desse relatório da reforma administrativa e da PEC, né? Realmente eu não cheguei a ler todo o documento, mas eu fiquei perplexo, que é um ataque muito forte ao serviço público e aos servidores. A gente, analisando com esse congresso que nós temos atualmente, né, e o relator dessa proposta, o deputado Pedro Paulo, né, que é do PSD do Rio de Janeiro, né, e foi montado um grupo de trabalho, e teve alguns deputados da direita, né, não desmerecendo, mas, pô, é uma brincadeira você botar um GT de grupo de trabalho para tratar de serviço público com Zé Trovão, não desmerecendo a pessoa, mas a gente vê que a extrema-direita estava uma ampla maioria nesse grupo de trabalho. Então, tudo isso é preocupante. Eu li alguns trechos da PEC, né, e do relatório, eu vi também a questão no tocante à questão de licença-prêmios, a questão dos benefícios, dos auxílios que a gente recebe, a questão da estabilidade, a questão do concurso público, tudo isso é muito preocupante. Se essa reforma passar, vai ser o fim do serviço público. Então, nós temos que lutar, temos que arregaçar a manga. Eu vi alguns comentários também pelas redes sociais, que o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, estava querendo botar para votar na próxima semana. Não sei se procede isso, porque eu não sei se está em regime de urgência ou se vai ter que passar pelas comissões. Então, essa luta é para já. A gente tem que arregaçar as mangas e ir no confronto direto com os deputados federais, que é quem vão votar essa proposta, né, com os senadores. E uma coisa também que me deixou assim bem preocupante é a questão do PGD, né, que é a questão do trabalho remoto, que está implantado aqui no IFMA, né, e enquanto não sai às 30 horas, muitos nós, que eu sou técnico administrativo, muitos nós técnicos administrativos estamos no trabalho remoto, né, e eu vi que o remoto ele vai reduzir, né, ele vai reduzir e o integral vai praticamente acabar. Então, os colegas técnicos estão muito preocupados com essa situação e vamos à luta, que a gente sabe que a luta é grande e essa reforma vem para destruir o serviço público e os servidores. E nós aqui do Sinasef estamos chamando a base para a gente poder fazer essa luta. É importante, tanto a nível local como a nível nacional, através do Sinasef Nacional. E eu gostaria de solicitar ou de perguntar ao Freitas aí, no tocante à questão do PGD, do trabalho remoto, qual era a posição a nível do Sinasef Nacional em defesa dos técnicos administrativos, que é justamente quem está no PGD, porque os professores
não estão, mas a maioria dos técnicos estão no PGD. Era isso, obrigado. Então, eu vou, né? O Freitas levantou a mão, até combinou, porque uma questão levantada pelo Áureo vai passar a bola para ele, e também o professor Saulo também vai falar logo depois. Então, eu posso... Quer falar, professora? Eu vou passar para a professora. Freitas, a gente quer que tu fique à vontade, né? Porque tu já está algum tempo com a gente. Então, e se tu agora tu pode fazer as tuas considerações finais, responder aí, que se tu achar que deve responder, e aí fique à vontade, inclusive, para te sair, né? Que eu acho que tu tem tem compromissos aí. Tá bom, tá? Tá assim? Pode ser assim? Tá. Perfeito. Era justamente isso, que eu já estou 15 minutos aqui atrasado, mas começando pelo PGD. O Sinasef iniciou a discussão agora na última reunião da direção nacional, semana passada, e aí a gente tem uma postura crítica, né? Deve realizar um trabalho aí de seminário para ouvir a categoria, e a gente entende que a lógica do PGD é também uma lógica produtivista, mas a gente vai discutir um modelo de teletrabalho, e a gente tem a experiência já, inclusive, da carga horária docente, onde você tem uma flexibilidade, e que a gente possa, inclusive, contemplar outros aspectos, onde o técnico administrativo possa fazer algumas atividades sem necessariamente estar no campus, mas que não fosse algo rígido e produtivista, né, e sem critério de avaliação, como muitas vezes é o PGD, que o servidor fica à mercê da chefia imediata para avaliar o seu trabalho. E aí é um processo que a gente vai amadurecer, deve inclusive convidar o Ricardo Antunes para debater com a gente, que é uma das referências nacionais nesse debate. Mas aí traz também dois problemas, o relatório de hoje. Ele trouxe, por exemplo, que para fazer PGD a pessoa tem que morar na cidade. É algo estranho, né? É bem estranho mesmo, mas está lá. Posso até compartilhar com vocês. E o Pedro Paulo já tinha dito, né, que pretendia deixar apenas um dia. E agora vem essa inovação aí de que tem que morar na cidade. Fica uma coisa meio estranha, porque a ideia do PGD é justamente você utilizar a tecnologia para você fazer o trabalho em local e momento diverso do seu horário de expediente. E aí, realmente, a gente quer fazer esse debate com a nossa base, com a nossa categoria, para a gente construir um projeto que não seja sobre a ótica neoliberal e produtivista, mas que contemple a possibilidade de uma jornada de trabalho flexível de acordo com o uso das tecnologias que a gente tem atualmente. Em relação a tudo que foi dito, eu acredito que a gente tem consenso, né? Um ataque dos mais duros que o serviço público já sofreu. A gente ainda tem outra esfera também que a gente sofre ataques. Também existe uma reforma administrativa sendo feita através de entendimento do judiciário. Também a gente tem que entender, como, por exemplo, a queda do regime jurídico único. E aí a gente tem que lidar com essas frentes, né? É um judiciário conservador que nos ataca a cada momento, é um governo que vacila muitas vezes, é um legislativo que está ali majoritariamente contra a gente, na maioria das vezes ou quase sempre. Então, a gente precisa lidar com todas essas nuances aí, mas nesse momento vamos acreditar, vamos tentar realizar atos unitários com servidores das outras esferas, né, jogar toda a nossa força para fazer do mês de outubro um mês de luta e fazer do dia 29 de outubro o dia que a gente vai enterrar essa proposta de reforma administrativa. Aí joga para o próximo ano eles têm medo do povo, porque por causa da nossa pressão, é ano eleitoral, muda 2/3 do Senado, muda a Câmara dos Deputados, e aí a gente consegue impor essa derrota. Mas essa derrota não vai vir dos gabinetes, não vai vir de conciliação de classe, não vai vir de acordo com o Centrão. Essa derrota só pode vir se for da mobilização dos trabalhadores do serviço público. Obrigado, pessoal, e infelizmente não vou poder ficar até o final,
mas estou sempre à disposição de vocês, tá certo? Um abraço. Freitas, brigadão mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Saulo, para ele também fazer as considerações finais e passar alguns informes. Professor? Então é na mesma linha, né? Nós vamos ter que fazer um outubro aí com muita força, né? Porque nós sabemos que pode ter um regime de urgência, né? Quando tem um regime de urgência, 250 e poucos deputados assinarem o regime de urgência, não passa nas comissões, vai direto para plenário, né? E a gente sabe que o plenário aí, como foi da outra vez, está votando coisa na madrugada, né? Então a gente tem que ter muita preocupação, estar muito atento e fazer aí uma jornada mesmo de luta no mês de outubro, né? Para a gente enterrar essa reforma como a gente enterrou a PEC 32, né? Do governo Bolsonaro. E na próxima semana, né? Nós vamos ter uma plenária, né, da central da CSP com lutas mais ampliada para outros sindicatos, né? Fazer uma plenária na próxima terça-feira, 19h30, virtual, onde os temas são COP30, reforma administrativa e já pensando no Novembro Negro, né? São essas três pautas, né? E também a nossa solidariedade à Palestina, a flotilha que foi, né? Israel, agora a gente tem que ter muita preocupação, porque temos 10 companheiros, né, brasileiros na flotilha e ou de outros países, 2 da CSP com luta estão lá, né, na flotilha, e aí eles foram presos, né, são presos hoje, né, pelo exército de Israel, e a gente tem que dar muita solidariedade e exigir também do governo, né, que rompa as relações com Israel. Não adianta o governo continuar dando petróleo para Israel e comprando arma de Israel. Não adianta o Lula falar que é a favor da Palestina e continuar sem romper diplomaticamente, né, com Israel e não mais fazer nenhuma transação econômica com Israel. Então, a gente vai ter terça-feira essa plenária ampliada, com outros sindicatos, não só a CSP com lutas, né? Nós já fizemos contato com o Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de São Luís e outras entidades aí do serviço público, a gente trata, porque a COP30 também é uma pauta importante para todos nós. E na quarta-feira, né, eu sei que é muito difícil ter 2 reuniões, mas na quarta-feira a gente vai ter a setorial do serviço público da Conlutas Nacional, né, onde a pauta é a reforma administrativa, né, e também tem aquela proposta, né, de 2010, do Pompeu de Matos, a PEC 518/2010, que concede estabilidade a servidores seletistas que entraram no serviço público, né, até a vigência do RJU em 1990. Voltou essa PEC aí para o Congresso. Então, a gente vai ceder essas 2 pautas que a gente vai discutir na setorial da Conlutas, na próxima quarta-feira, 19h30, porque a gente vai ter uma lutas, né, de 9 e 10 de outubro, de 10 e 11 de outubro, e a pauta da reforma administrativa vai ser um dos principais pontos dessa coordenação nacional. Então, a gente precisa aí nos organizar e criar essa unidade, e mais uma vez, saudação, e vamos à luta, vamos enfrentar a reforma administrativa e todos os ataques à classe trabalhadora. Valeu, professor. Obrigado, professor Saulo. Então, a gente aqui, como seção Sinasefa, já se coloca à disposição para esses atos conjuntos. E o mais próximo é na terça-feira, né? Reunião ampliada. Isso. Sim. Nós, pessoal que está presencial e online, com o decorrer do horário, 5h23, a gente vai encerrar essa roda de conversa. A gente pede desculpas, né, que o deputado Márcio Gerri, ele está em outra agenda, corrida, inclusive as assessoras dele estão aqui, né, e infelizmente ele não chegou a tempo, né, de participar da roda de conversa. Como eu citei, ele está em outros movimentos, em outras agendas, né, e a gente teve aqui a presença do professor Saulo Arcangeli, né, a presença aqui da professora Claudiceia e o Francisco Freitas, da Nacional,
E aqui a gente encerra essa roda de conversa, né, com um encaminhamento importante, né, que são esses atos conjuntos e a conscientização que a gente tem que fazer através de todo o documento que saiu da reforma administrativa. Eu agradeço a todos presencialmente e virtualmente, que ficaram aqui até o momento, e até a próxima, e vamos à luta. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.